refrãozinho que vai ajudar a gente a meditar bem a palavra de hoje. Acho que todo mundo conhece essa música, quer ver? Quando os anjos passeiam, a igreja se alegra. Ela canta, ela chora, ela ri e congrega. Abala o inferno e dissipa o mal. E aí? Sinta o vento das asas dos anjos agora. Confia, irmão, chegou sua hora. A bênção chegou e você vai levar. Bem bonito. Tem anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheia de anjos de Deus, porque o próprio Deus está. Isso. Agora fica o teclado. Qual era o retrato da primeira comunidade cristã? Se a gente quisesse um raio-x, né? Uma radiografia da igreja, logo que ela engatinhou, logo que ela estava aprendendo a dar os primeiros passos, nós deveríamos recorrer exatamente à primeira leitura. Quando você olha a primeira leitura inteira, infelizmente nós não vamos reproduzi-la inteira, mas só de você ler, por exemplo, o versículo 44. Olha aí, primeira leitura, por isso vocês recebem quando chegam aqui. Versículo 44. Veja só, é uma radiografia da igreja. É um raio-x da igreja, logo após ela ter sido parida. Enquanto você se ambienta aí no versículo 44, o catecismo da Igreja Católica vai nos dizer que a igreja nasceu do lado aberto de Cristo na cruz. E é interessante que Santo Irineu de Lyon e tantos outros vão dizer para nós, não é? Assim como Deus esperou Adão cair no sono para tirar Eva do seu lado, Deus Pai, na sua infinita sabedoria e providência que jamais falha, esperou seu filho amado, novo Adão, cair no sono no altar da Santa Cruz, para que de seu lado, da sua costela perfurada, que Tomé toca hoje, pudesse nascer a igreja. Hoje eu tive a graça, um pouquinho cansado, mas um cansaço do bem, de celebrar 2 casamentos engatilhados. Terminei um e já fui correndo para outro. Depois dá uma olhada no story do Instagram. Mas só quando a missa terminar, que olhar story agora é pecado, né? E celular também, viu, queridos? Celular olhou na missa, perdeu a missa. Vá para casa que é mais bonito. Então você veja que interessante. Quando eu estava celebrando o casamento, né? Quantas vezes eu falei hoje para os nubentes? Eu pedi que os casais hoje segurassem a cruz. Igual os católicos eslovenos fazem na região eslovena, o padre ou o diácono dão a cruz para o casal segurar, para eles aprenderem que casamento é cruz, é dar a vida, né? Quem já tem mais de 10 anos de casal sabe muito bem o que eu estou falando. Casamento é dar a vida. Você pensa na sua própria vida, não presta para casar, né? E aí é interessante que São Paulo vai falar assim para nós na carta aos Efésios. Fale comigo, quer ver como está lá? É para todo mundo isso, mas mais agora para maridão. Mas todo mundo pode falar. Vamos comigo. Maridos. Não. Vamos começar de novo, gravando comigo. Maridos. Pode ser melhor. Você não precisa gritar, mas sente o que você está falando. De novo, quer ver? Sem gritar. Maridos, amai vossas esposas, como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Como é que Cristo ama a igreja? Dando a vida, se entregando. Por isso a igreja nasce do lado aberto de Cristo na cruz. Que coisa profunda, né? E quando essa igreja nasce, ela tem um RG, ela tem uma identidade. Qual que é a identidade? Versículo 44. Então agora sim, podemos ir lá para o versículo 44. Então, vamos ver? Aqui, achei o meu. Eu vou começar e vai você. Todos os que abraçavam a fé, lá vai a igreja, vamos ver. Viviam unidos e colocavam tudo em comum. Vamos falar juntos que isso é uma beleza? Vamos de novo. Todos que abraçavam a fé, juntos, vai Marcos. Viviam unidos
e colocavam tudo em comum. Então esse era o retrato da igreja logo que ela nasce. Qual que era o RG da igreja? Todos viviam como? Divididos ou unidos? Unidos. Só que no evangelho Tomé parou de frequentar as reuniões. Tomé parou, desanimou com a sua comunidade, parou de frequentar as orações do grupo e aderiu àquela turma que existe até hoje, os dias de 2023, a turma do eu rezo em casa, a turma do não preciso da igreja. A turma da igreja é uma invenção dos homens. Essa turma existe até hoje, aparece na igreja uma vez na vida ou está na morte, né? Essa turma é Tomé, a caravana do eu sozinho, como dizia Silvio Santos, né? A turma que diz assim, não, Jesus também está na minha casa. Ora, de acordo com a própria Sagrada Escritura, a igreja é o corpo místico de Cristo, e desse corpo Cristo é a cabeça. O que acontece quando um membro se desliga da cabeça? Ele se torna inútil. O que é um AVC, por exemplo? Um acidente vascular cerebral, popularmente chamado de derrame, né? Os médicos estão aí, não me deixam mentir. Você tem um coágulo, não é? Uma via, ou uma veia, por assim dizer, é como que entupida, então não chega informação para a mão. Meu pai sofreu 3 derrames e morreu no 3º, sei bem o que eu estou falando, não é? Quem passou por isso sabe. Então chega uma hora em que os comandos não vão para a perna, não vão para o braço, aquele membro se torna ineficaz. Por que o membro se torna ineficaz? Porque perdeu a comunicação com o quê? Com a cabeça. São Paulo vai nos dizer na sua carta aos Coríntios, a igreja é o corpo místico de Cristo, e esse corpo tem uma cabeça, essa cabeça é Jesus. Dizer que não se precisa da igreja é querer desligar-se do corpo, é tornar o seu membro inerte, é tornar o seu membro inútil, ineficaz. Além disso, quando você diz que não precisa da igreja, igual Tomé, e o demônio te desliga da cabeça que é a igreja, provocando um AVC espiritual, pouco a pouco você se enfraquece, você esmorece, você perde a fé, você entra em depressão, você entra em paranoia, em parafuso, como Tomé começou a entrar, porque ele não frequentava mais a missa, porque ele não frequentava mais a igreja. Além disso, quando você não vai à igreja e fica na sua casa, no caravana do eu sozinho, você não participa do sacrifício de Cristo, porque você não é sacerdote, você não foi ordenado, você não pode ter hóstia na sua casa, e se você não tem hóstia, você não comunga, e se você não comunga, você não recebe o corpo de Cristo, e se você não recebe o corpo de Cristo, você não tem a vida, porque o Senhor falou claramente, se vocês não comungarem, não comerem a carne do Filho do Homem, vocês não vão ter a vida em vocês. Crianças, atenção, principalmente você. Vocês estão se preparando para receber a primeira Eucaristia, sabe por quê? Porque o Senhor disse assim, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, vocês não vão ter a vida em vocês, vocês vão morrer. É isso. Mas vocês adultos também. Quer morrer? Para de receber o corpo de Cristo. É morte na certa, mas não é essa morte da alfebas ao céu, é morte eterna. É terminar para sempre. É isso que o Senhor está falando para nós. Se você fica na tua casa, você não tem acesso à hóstia consagrada. E se você não tem acesso à hóstia consagrada e não sente falta, não é de Jesus que você gosta. Talvez você não goste nem de você, não é? Que quem adora o Senhor Jesus não consegue ficar sem Ele, não consegue ficar sem a Eucaristia. É uma turma que não gosta nem de Jesus. Se você fica na sua casa, você não recebe o perdão dos pecados, porque a palavra mais clara que essa, eu não sei como que um protestante se vira com esse evangelho. Deve arrancar essa página da Bíblia, porque soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo, os pecados que vocês perdoarem, serão perdoados. Logo logo vocês vão se confessar comigo, padre. Vão pedir perdão? Isso? Com a mão na boca? Exatamente, se prepara. Vocês vão pedir perdão dos seus pecados, porque se você não pedir perdão dos seus pecados, você não vai ter a vida em você.
E a não ser que você esteja acamado para o padre na sua casa, e aí a gente vai, como visitei essa semana, não é? A não ser que você esteja acamado, presta atenção, coroinha, atenção na missa, atenção, atenção que é importante. Vocês vão fazer a primeira Eucaristia, vou pegar no pé de vocês, presta atenção. Se vocês não confessarem os pecados, vocês não serão perdoados. Está aí no Evangelho. Não serão perdoados. Na sua casa você não tem padre para perdoar seus pecados, a não ser que você esteja acamado. Aí o padre vai lá e te perdoa na sua cama. Mas tirando isso, como é que você vai ser cristão? Se você que é pai e mãe não dá exemplo para o seu filho e para sua filha. É um acomodado e uma acomodada. É Tomé que fica em casa. E é interessante, porque como Tomé ficou em casa, Tomé não viu Jesus ressuscitado. Só quando ele volta à reunião do grupo é que ele toca o peito de Jesus e as chagas gloriosas e diz: meu Senhor e meu Deus. E essa coisa que eu vou ensinar agora é bom para vocês adolescentes. Vou até descer aí. Um dia um adolescente que não acreditava em Deus esperou o padre visitar a mãe dele. A mãe dele fez um café da tarde no capricho. E aí o adolescente, para provocar o padre, a mãe ficava triste porque ele não ia à missa. Porque é uma mãe que se preza e quer ver seu filho na igreja. Só uma que não tem juízo quer ver o filho fora da igreja, né? E aí, por isso vocês estão vendo essas desgraças nas creches. Porque tiraram Cristo das escolas. Agora sofre a consequência. Não pode rezar, não pode ter cruz, não pode ir o padre. Então quem entra quando você tira Jesus? O demônio. E pula o muro. Está na Bíblia, em João capítulo 10. Quem entra pela porta é bom pastor, quem pula o muro é Satanás, né? Então vocês vejam que interessante. Aí o adolescente sentou na mesa de café e, para provocar o padre, falou assim: Deus não está em todo lugar? Adultos, se comportem na missa. Deus não está em todo lugar? E o padre respondeu: sim, Deus está em todo lugar. Então Deus está em todo lugar. Sim. Então por que minha mãe quer que eu vá na missa? Se Deus está em todo lugar, Deus também está no meu quarto. Não é uma boa? Ele mentiu? Sim ou não? Falou a verdade? Claro, ele está certo? Está certo, Deus está em todo lugar. Lá no seu quarto também. Mas qual foi o erro dele? Aí o padre tomou um gole de café, respirou e falou assim: você sabia que na atmosfera, vocês já estudaram o que é a atmosfera? A atmosfera é aquela camada que está em torno da nossa Terra, não é isso? Tem partículas, e aí a luz do sol passa por ela, é por isso que o céu é azul. Se algum dia perguntar a você por que o céu é azul, porque a luz que mais se dissipa na atmosfera é a azul, é uma gama de mais de 7 cores, né? E aí ela se dissipa por causa da partícula. Por exemplo, não tem claridade no espaço. E nos outros planetas o céu não é azul. Por que não é azul? Porque não tem atmosfera, Pietro. Muito bem, está estudando, já percebi. Muito bom. E aí o professor falou assim: você sabia que a atmosfera da Terra, portanto, envolve a nossa Terra e nos protege? Porque quando os meteoros e meteoritos entram na atmosfera, o que acontece com eles? Eles começam a se desgastar, porque Deus colocou um escudo de proteção no nosso planeta. Ele falou: a nossa atmosfera é toda composta de água. Portanto, nós podemos dizer, disse o padre, que na Terra há água em todo lugar, inclusive o nosso oxigênio. Porque qual que é a fórmula química, Pietro, do oxigênio? Você lembra? Como é? 1 átomo de hidrogênio e 2 de oxigênio. Esse é o da água. E o nosso oxigênio? É de água. O2, na tabela periódica. Isso mesmo. Então a água é 2 moléculas de hidrogênio e o que mesmo? E uma de hidrogênio. E uma de oxigênio. H2O. Muito bem. E aí ele falou: a água está em todo lugar? E o jovem já sacou onde o padre vai chegar. Aí o padre falou: se a água está em todo lugar, e até no ar que a gente respira, porque quando fica frio, você reparou que fica umas gotículas no nosso vidro? Se tem água em todo lugar, por que você vai beber na torneira? Ele disse: porque lá, de lá que eu tomo. Deus disse, o padre disse: Deus está em todo lugar,
Mas se você quer beber das suas graças, você tem que recorrer aos 7 sacramentos e ir na fonte. E essa fonte é a igreja. E é por isso que no final de semana nós vamos à missa, nós vamos à igreja. Porque Deus está no seu quarto? Tá. Porque Deus está na sua sala? Tá. Mas se você quer beber, você vai à fonte, você vai à torneira. E a dispensadora das graças é a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Entenderam bem? Então se algum dia alguém te provocar te perguntando: Deus está em todo lugar? E na igreja por quê? Pelo mesmo motivo, você vai no filtro beber água. Porque lá está a fonte. Tomé começou a ficar fraco, porque disse: Deus está no meu quarto. Mas para tocar Jesus fisicamente, Tomé teve que ir à igreja. E daqui a pouco os senhores e senhoras que comungam vão tocar Jesus fisicamente. E me perdoe a sinceridade, Jesus não está fisicamente no teu quarto, nem na tua casa. Fisicamente, você tocar e pegar só na missa, só na igreja, que é o santo sacrifício do Cordeiro, e por isso você aprenda a dar valor. Muito bem, terminada a primeira parte, vamos para a segunda parte. Essa parte agora vai interessar mais aos adultos, porque as criançadas não vão entender muito. O Senhor disse claramente para nós que no mundo nós teremos aflições. Ele falou, não fez propaganda enganosa, né? Mas que isso, porém, não deve nos desencorajar, porque mar calmo nunca fez bom marinheiro, e Deus costuma dar as batalhas mais difíceis aos seus mais valentes soldados. Então nesse mundo você vai ter dificuldade, nesse mundo você vai ter provação, nesse mundo você vai algumas vezes não entender os desígnios de Deus. E isso aparece de forma clara no salmo de hoje, na segunda estrofe. Pegue o salmo, vai lá, veja aí. Aliás, vamos começar antes, né? Vamos começar do versículo 6 da segunda leitura, daí o salmo vai fazer mais sentido. Versículo 6 da segunda leitura, olha lá. Isto é motivo de alegria para vós, embora seja necessário que agora fiqueis por algum tempo aflitos, por causa de várias provações. Você prestou atenção? Vai ter um tempo em que vai ser necessário você passar por provações, minha filha. Viu, filho? Vai ter um tempo que vai ser necessário. Olha lá, embora seja necessário. E por que é necessário? Versículo 7, agora vocês, vai lá Marcos, ajuda aí. Versículo 7. Deste modo, a vossa fé é provada como sendo verdadeira, mais preciosa que o ouro perecível, que é provado no fogo. E alcançará louvor, honra e glória no dia da manifestação de Jesus Cristo. Então você vai passar por dificuldade, porque a tua fé vai ter que ser provada. O Senhor dizia o tempo todo antes da sua paixão que deveria passar por muitos sofrimentos, mas seus discípulos não entendiam, ou pelo menos não queriam, e não aceitavam. Não há como passar por esta vida, filho e filha, sem colecionar algumas cicatrizes, seja no corpo ou seja na alma. Basta a gente sair de casa e começar a ir para o parquinho, a gente já começa a voltar para casa cheio de cicatrizes. Verdade ou mentira? É joelho ralado, né? Dedo quebrado. Eu tenho aqui até hoje. Eu levei 4 pontos aqui no meu joelho esquerdo, porque eu estava brincando com a bolinha de gude lá no meu bairro, né? Você não vai passar por essa vida sem colecionar cicatrizes no corpo ou na alma, e geralmente nos dois. Mas isso não é um problema, porque as nossas cicatrizes nos mostram que nós fomos mais fortes do que tudo aquilo que nos feriu e não foi capaz de nos matar. Um verdadeiro soldado não esconde suas cicatrizes, pelo contrário, as exibe com orgulho para seus filhos e netos, porque elas contam que ele não foi um pamonha, porque elas contam que ele não foi um covarde, e narram sem nada dizer uma belíssima história de vitória e de superação. Olhando para a sua vida, para o seu corpo, você tem cicatrizes de cirurgias que você fez, de tombos que você levou, mas tem aquelas que as pessoas não enxergam, que só Deus sabe. Essas cicatrizes não podem ser motivo de vergonha para você, mas de santo orgulho, porque Deus foi maior do que as tuas dores, e aquilo que te feriu não foi capaz de te matar.
Glória a Deus. Glória a Deus. E agora nós podemos ir para o Salmo na segunda estrofe, que é uma pérola. Eu fico apaixonado por isso aqui, né? Além de lembrar de Jesus, lembra da minha vida, lembra da tua. É uma pena que a turma vem na missa e não presta atenção na palavra, né? Por isso que não muda a vida nunca, porque não presta atenção em nada, né? Veja aí, segunda estrofe, eu vou começar e você vai. Empurraram-me, fazendo o quê? Tentando derrubar-me. Agora olha para mim. Mas Não, pode parar. Ó, olha para mim agora. Já te empurraram alguma vez? Já tentaram te derrubar? Puxar seu tapete? E agora me responda com sinceridade. Conseguiram? Não. Por quê? A resposta? Mas veio. Vai lá, Marcos. Senhor é minha força e o meu canto. Tornou-se para mim Salvador, meu filho. Empurraram tentando derrubar-me, mas não conseguiram. Essas tentativas de nos empurrar e derrubar são os ataques de Satanás na nossa história, na nossa vida, tentando ter a última palavra e usando pessoas para nos derrubar. E talvez a gente ficou com cicatriz, mas nós estamos de pé. E é por isso que nosso Senhor, para a Santa Faustina, mesmo glorioso, aparece exibindo as suas cicatrizes. É uma senhora, não sei se está aqui nessa missa, uma mulher que pintou esse quadro para mim à mão. Uma artista, né? Uma artista. Ela pintou para mim. Não é, isso aqui não é estampa, é pintado à mão, né? Fica na minha casa. Eu só trago aqui na igreja uma vez por ano, então aproveita. Você veja, o Senhor está ressuscitado, mas Ele faz questão de mostrar os machucados. Tem um porquê. Tem um porquê. Porque quem está machucado não tem mais dor, né? Quem está na glória não sofre mais, não é verdade? Quem está na glória não sangra mais. E é engraçado, né? Que Jesus mostra, ressuscitado para Tomé e para Santa Faustina, ele não mostra, aliás, não aparece com as chagas da flagelação, não aparece com as marcas da coroa de espinhos, não aparece com as marcas da flagelação no corpo. Ele aparece mostrando as mãos machucadas, o lado atravessado e apontando ali, e os pés transpassados. Interessante. Quem responde por quê? São Beda. São Beda vai dizer que Jesus, mesmo glorioso, aparece com as chagas gloriosas por 5 motivos. Vamos contar. Motivo número 1, fale com o padre. Para fortalecer a fé na ressurreição. Para fortalecer a fé na ressurreição. Então, primeiro motivo, ele está glorioso? Tá. Ele sofre mais? Não. Mas ele faz questão e olha, um dia nós vamos encontrar com ele. Amém. Então fala amém, amém, amém. Amém. E você vai ver a mão dele perfurada e o lado dele. E quando ele te cumprimentar, você vai sentir a chaga da mão dele, o buraco da mão dele na tua. Que ele faz questão. Primeiro, para fortalecer a fé da ressurreição. São 5 motivos. Segundo, fala comigo, para mostrá-las a seu Pai. Para mostrá-las a seu Pai. Enquanto suplica em favor dos homens. Enquanto suplica em favor dos homens. Então, quando os pecados da terra bradam aos céus, sabe? Que Deus fala assim, não, agora eu vou ter que resetar a humanidade de novo. Vou fazer um outro dilúvio que não dá mais. Tem hora que Deus deve pensar isso, né? Olha para nós. Jesus, com as mãos estendidas e perfuradas, intercede por mim e por você e fala para o Pai, não, olha quanto custou para mim salvá-los. Coisa bonita, né? Terceiro motivo, fale com o Padre, para que os bons vejam. Para que os bons vejam. Com que misericórdia. Com que misericórdia. Foram resgatados. Foram resgatados. Penúltimo motivo porque ele aparece com as chagas. Comigo, para que os maus reconheçam. Para que os maus reconheçam. Que serão justamente condenados. Que serão justamente condenados. E quinto e último motivo, fale com o Padre, para levar os troféus da vitória eterna. Para levar os troféus à vitória eterna. Que ele mesmo conquistou.
que Ele mesmo conquistou. Então são 5 motivos, porque Jesus ainda no céu faz questão de ter os machucados, só que agora gloriosos. E aí a turma pergunta para mim, se eu estou careca de escutar: Padre, lá no céu, eu vou me lembrar das coisas daqui? Lá no céu, Padre, eu vou lembrar dos meus amigos? Eu vou lembrar da minha família, das coisas que eu vivi, dos relacionamentos que eu tive? Resposta: claro! Porque é com a nossa história, com nossas marcas que a gente ressuscita. E é por isso mesmo que não devemos ter vergonha da nossa história. E é por isso mesmo que a gente tem que procurar viver da melhor forma possível. Porque é com essa história que você vive aqui embaixo, meu filho, que você acorda lá em cima, então capricha. Lá no céu você vai se lembrar dos seus amigos de classe, que jogava bola com você. Vai até lembrar das partidas, vai brincar, vai. Então você não vai passar por um apagão quando você morrer, porque que Deus seria esse? Ressuscita com suas chagas para lembrar. É com tua história, teus fracassos, tuas vitórias, tuas dores e alegrias, que tu ressuscitas para a vida eterna. Então não viva de qualquer jeito, que como dizia o filme O Gladiador, o que fazemos em vida ecoa por toda a eternidade. Última coisa que eu vou dizer. Tinha uma criançadinha no primeiro ano, e daí as mães, ou a mãe ou o pai ia buscar na porta da escola, né? Tinha uma menininha que ia completar 7 naquele mês, 7 anos. Só que a mãe dela tinha as mãos cheias de cicatrizes e tortas, e ela tinha uma marca aqui, uma espécie de um corte aqui no rosto. E a menina, já meio com síndrome de adolescente, tinha vergonha quando a mãe ia buscar, preferia que fosse o pai. Só que nunca falou. Aí um dia na casa, a mãe pediu para ela ajudar a passar esmalte. A mãe escolheu um esmalte rosa, ela começou a ajudar. Aí ela falou assim: ô mãe, a mão da senhora é tão feia. Minha mãe falou: obrigado. Falou assim: por que a senhora não paga uma plástica? Papai, né? Não paga para a senhora um médico para tirar? Daí a mãe falou assim: senta aí que a mãe vai contar uma coisa para você. Quando você tinha 3 meses de vida, houve um curto-circuito no seu quarto. Eu tinha acabado de ir para a pia e vi um cheiro de queimado. O fio estourou. Você estava no bercinho com o seu mosquiteiro pegando fogo. E a mãe não pensou 2 vezes. Entrou no meio daquele fogaréu e tirou você. Só que quando a mãe tirou, um pedaço da madeira caiu aqui, que era do seu berço, e me cortou. E o fogo queimou toda a mão da mãe. E a menina olhou: nossa, mãe. E a mãe não quer fazer plástica, porque todas as vezes que a mãe olha para a mão dela, a mamãe se lembra o quanto ela te amou e o quanto ela te ama. E a menina, com lágrimas nos olhos, falou: mãe, a sua mão então é a mais linda do mundo, de todas as minhas coleguinhas, com toda certeza. Até hoje Jesus falou assim para o pai: pai, eu não quero tirar as marcas dos pregos, que eu gostaria muito que um dia, quando eles chegarem no céu, eles olhassem e percebessem o quanto eles foram e são amados. E todas as vezes que eu olho para elas, eu me lembro que se 1000 vidas eu tivesse, 1000 vidas eu daria para tê-los comigo e para salvá-los só mais uma vez. Entendeu porque Jesus nunca vai apagar as marcas? Para nunca se esquecer do quanto Ele te ama e do quanto você é importante para Ele. Meus irmãos, essas chagas de dor, de rejeição, de traições, de ingratidão, de enfermidades e derrotas que você tem e que eu também tenho, são invisíveis, né? Mas a gente sabe que tem e dói. Se essas chagas forem unidas às chagas benditas de Jesus, delas sairão luzes, como aqui, e elas se tornarão de chagas doloridas e dolorosas em chagas gloriosas, em chagas de vitória. Então hoje que você possa, nesse domingo da misericórdia, juntar as tuas chagas de dor, tuas chagas de rejeição, tuas chagas de falta de perdão, tuas chagas de traição, tuas chagas dolorosas,
as chagas gloriosas de Jesus. E eu repito, delas sairão luzes de cura e de libertação. E parabéns. Parabéns para você. Geralmente o padre só puxa a sua orelha. Hoje eu vou te dar meus parabéns. Por quê? Porque apesar de tudo que o demônio tentou fazer com você, apesar de tudo que pessoas malévolas fizeram com você, você está aí, firme e forte, porque você é um homem, uma mulher temente a Deus. E as tuas cicatrizes, das quais você não deve se envergonhar, deve te lembrar o quanto o Senhor te fez mais forte do que tudo aquilo que um dia te feriu. Conclusão. O evangelho começou com anoitecer e com as portas fechadas. Anoiteceu, era domingo e portas fechadas. O evangelho, portanto, começa num contexto de escuridão e de medo, porque as portas estão fechadas com grossas tramelas. Mas tudo muda quando Jesus entra. Porque quando Jesus entra, não há noite que não se torne dia. Não há porta que não se abra, porque tudo muda. Então, meu filho e minha filha, não faça nada, só deixa Jesus entrar. Talvez alguns digam hoje: ah, padre, mas eu me sinto ultimamente tão fraco, tão fraca na fé, que eu estou sem força para rezar, eu acho que nem para abrir a porta. Caso você seja dessas, que não tem força nem para abrir a porta, eu te digo, não tem problema. Porque Jesus ressuscitado atravessa paredes e portas fechadas. E a porta que Ele abre, homem nenhum jamais fechará. Amém? Sinta o vento das asas dos anjos agora. Confia, irmão, chegou sua hora. A bênção chegou e você vai levar. Tem anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheia de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui.